Nós somos o resultado daquilo que lemos, aprendemos e vivemos. Eu, desde muito criança, sempre tive contato com livros, até por vir de uma família de leitores, e durante toda a minha vida eu venho colecionando títulos que de alguma maneira marcaram a minha história. Venha conhecer então os livros que contribuíram aí para formar quem eu sou. Roda a vinheta! Olá, livreiros! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Livros da Bela. E para você que é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações de todo o conteúdo que eu posto aqui no canal. E para você que já me acompanha, já deixa o seu like aqui para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Eu vou deixar também na telinha aqui o número do... Ai, gente, o número do quê? Eu esqueci. Eu vou deixar aqui na telinha também o número da minha lista de transmissão no WhatsApp, caso você queira participar e ficar cada vez mais pertinho de mim. Tá o número aqui e no box de descrição também tem o link. E convido vocês também para me seguirem nas redes sociais, vou deixar todos relacionados aqui na telinha. Eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter e também tem uma página na internet, www.livrosdabela.com.br. Te espero por lá. Antes de eu falar dos livros, então, eu gostaria de pontuar aqui para vocês que eu vou dividir eu vou dividir esse tema em 2 vídeos, porque tem vários livros e também tem uma divisão aí de infanto-juvenil, de infantil e dos livros mais adultos. Tem alguns também que eu li na escola, então eu gostaria de separar, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer em 2 vídeos então para vocês. Hoje eu vou falar então dos livros que me marcaram, que eu li aí mais no início da minha vida literária. E já gostaria de adiantar que não significa que esses livros são os melhores da minha vida, mas são de alguma forma impactantes para mim, de alguma forma me mudaram, me acrescentaram, então eu tenho eles com muito carinho. Outra coisa que é importante destacar é que eu estudei em uma escola que incentiva a leitura, a escrita e as artes de uma forma geral, né, como teatro, dança, canto. Então, de alguma forma, eu estava inserida ali em várias manifestações artísticas e isso foi muito importante para formar a pessoa que eu sou hoje. E o legal dessa escola é que ela respeita o tempo de cada aluno, né? Cada aluno tem um interesse diferente por determinado tema, então é importante que a escola respeite esse tempo da criança. Eu, desde pequena, gostava de letras mesmo, eu comecei a ler com 5 anos, já demonstrava que os livros fariam parte da minha vida de alguma maneira. Um dos livros que mais marcou a minha vida foi esse aqui, O Mundo de Sofia. Eu tenho a versão mais antiguinha aí, que tá na estante do Brasil, e como eu queria reler esse livro, eu comprei aqui na Inglaterra. Então, é um livro, assim, que realmente marcou muito a minha vida, como eu queria ser a Sofia para receber as cartas desse professor de filosofia, para me apresentar ao mundo de uma forma muito mais curiosa. Então eu lia esse livro e eu li criança mesmo, eu li assim, na verdade na pré-adolescência, ali aos 11 anos mais ou menos, e me encantei. Então esse livro, ele vai contar a história da Sofia, ela tem por volta de 14 anos, e de um professor de filosofia que é anônimo. Anonimamente ele vai começar a enviar cartas para essa adolescente ali dos 14 anos, com alguns questionamentos que começam a perturbar a Sofia. E o primeiro deles era: quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Se a gente parar para pensar nessa pergunta, nossa senhora, é muita coisa que vem na nossa cabeça. E era a ideia desse professor, era justamente fazer essa provocação, que ela pudesse refletir e instigar ela
com as próximas cartas que viriam também. A época que eu li esse livro, eu, assim, me encantei com o livro, aprendi muita coisa e eu quero reler justamente para absorver ainda mais coisas, que eu sei que hoje eu tenho uma outra maturidade, tenho certeza que eu vou aprender muito mais coisa, então tá aqui também para uma releitura, mas é um livro impactante que pode mudar a trajetória de vida de uma pessoa. O segundo livro, então, que eu vou destacar nessa lista é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Esse livro eu li também bem jovenzinha, eu li aos 10 anos, mais ou menos, e ele foi muito importante para mim porque ele me apresentou um gênero textual que eu sou apaixonada, que é o teatro. Eu me apaixonei por isso e mais tarde, inclusive, fiz teatro por 3 anos, sou formada em uma escola de Belo Horizonte, então é um gênero textual que eu gosto muito e que eu gosto também de assistir. Esse livro, que a gente conhece um pouquinho mais da rotina, do dia a dia aí dos nordestinos, ele me marcou, então, além da história ser muito gostosa, ele me marcou justamente por ser em forma de teatro. O terceiro livro é O Menino no Espelho, de Fernando Sabino. A gente vai conhecer aí uma história super gostosa de ler, sob a perspectiva de uma criança, justamente Fernando Sabino criança. E toda a ambientação ali é em Belo Horizonte, na cidade onde eu nasci e cresci, então existe muita identificação ali naquele ambiente, o que gera aí uma relação afetiva muito forte aí entre mim e esse livro. Eu realmente carrego com muito carinho. Mas o que mais me marcou desse livro foi a forma de escrita dele, que é uma forma muito descritiva. Eu me apaixonei por esse tipo de escrita com Fernando Sabino. Hoje eu gosto muito dos livros descritivos. Quando eu escrevo, eu também gosto de escrever de uma forma mais descritiva. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler histórias muito descritivas, mas eu, assim, adoro. Quando vem um livro aí que tem muita descrição das coisas, eu prefiro passear aí pelas palavras pra gente descobrir, ao invés, né, da gente ir direto ao ponto. Então, essa forma hoje de preferência literária mesmo minha e também, inclusive, para escrever, foi um pouco determinado aí por esse livro de Fernando Sabino, O Menino no Espelho. Eu me lembro até hoje de uma cena descrita nesse livro, que era ele descrevendo o caminho que uma formiga estava percorrendo ali no seu quintal. Então é uma cena descrita de uma maneira que me marcou. E olha que eu li criança, eu devo ter lido ali por volta dos 10 anos. Putz, tem tempo, hein? Outra característica legal desse livro é que ele é contado, né, sob a perspectiva ali do Fernando Sabino criança. Então é uma história, é uma memória, uma história que vai contar as memórias dessa criança do Fernando Sabino, mas é recheada de fantasia. Então é muito legal ver a capacidade da criança em criar, e isso é muito bem visto nessa narrativa. Outro livro que me marcou foi O Pequeno Príncipe. Eu, inclusive, já relacionei ele em alguma lista que eu fiz aqui no canal, alguma lista recente. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, então não vou me alongar muito nele. Mas o que me encanta nele é a delicadeza em propor algumas reflexões e alguns aprendizados, então de uma forma muito delicada, muito sutil, que foge desse motivacional que às vezes chega a ser até meio piega, sabe? Ele é muito delicado na forma de contar, é uma história, né? Então, e na minha infância tinha um desenho animado do Pequeno Príncipe que eu acompanhava quando criança. Então é um livro que me marcou e que eu acompanhei também a história no desenho animado. Ah, só mais um detalhe. Eu, criança, escrevi as frases ali desse livro em post-its e pregava na parede do meu quarto, perto da minha cama. Então realmente é um livro que me fez evoluir, me fez crescer e me fez uma pessoa melhor, talvez. O quinto livro que me marcou ali na adolescência foi o livro Ana e Pedro.
A história é bem gracinha, assim, um romancezinho bem gostosinho de ler, mas vai contar então a história de Ana, que mora em São Paulo, e de Pedro, que mora em Belo Horizonte. E eles aparentemente são bem opostos, assim, sabe? E eles vão trocando cartas também sem se conhecer. A história por si só já tinha me conquistado ali na adolescência. Mas tem outras questões também. Na época que eu estava lendo, era um livro solicitado pela escola. Eu tinha uma amiga que se chamava Ana e que também era apaixonada por um Pedro. Então eu acompanhei a história dessa minha amiga junto à leitura aí desse livro. Então foi um livro que me marcou nesse momento por causa disso também. E o outro motivo desse livro ter me marcado tanto foi que foi a primeira leitura epistolar da minha vida, que é, né, em formato de cartas. É um estilo que eu gosto muito. Já li outros livros que também tem essa mesma forma, né, de narrativa, inclusive um dos mais fortes livros que eu já li, uma das histórias mais duras e fortes que eu já li é em formato epistolar. Já fiz resenha para vocês, vou deixar nos cards aqui, do livro Precisamos Falar sobre Kevin. Bom, tá sendo muito legal eu gravar esse vídeo, porque eu tô vendo na seleção desses livros que eu fiz, que o meu amor pela leitura passa muito pelo meu amor à escrita, né? A forma como esses livros são escritos. E o último livro, então, dessa minha relação, dessa primeira parte, né, dos livros que impactaram a minha vida de alguma maneira, é A Menina que Roubava Livros. Esse livro foi a primeira leitura que eu fiz que me apresentou de fato ao que realmente acontecia na época ali da Alemanha nazista, ali um pouquinho antes ali da Segunda Guerra Mundial. Bastava uma divergência política para surgir aí o maior massacre, a maior tragédia humanitária que aconteceu no século XX. Milhões de pessoas morreram nessa tragédia, na ascensão do nazismo ali na Europa. E o interessante da narrativa dessa história é que quem narra é justamente a morte. E nem ela está feliz ali com tudo que está acontecendo naquele momento, naquele lugar que se passa a história, né, da menina que roubava livros. É um período assustador e que me envergonha muito. Acredito que também envergonha muitos de nós aí, de quem esteja assistindo também, porque é um período que dá vontade de apagar da nossa história. Mas no livro, uma coisa que também é muito legal é ver o papel do objeto livro nessa história, que tem um papel super importante. A primeira parte, então, da série de vídeos que eu vou fazer dos livros que me impactaram, se encerra aqui. Mas eu vou dar uma roubadinha agora. Eu vou fazer 2 menções honrosas a 2 livros que foram muito importantes na minha vida e que me marcaram também. Um é o primeiro livro que eu li, foi o livro que minha mãe conta que eu peguei e comecei a ler, li até o final. Foi quando eu mostrei que eu estava lendo para ela aos 5 anos, que é A Bota de Bode. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês. Eu não tenho esse livro e nossa, eu tô atrás dele, vou ver se eu consigo achar aí na internet, porque eu quero guardar, inclusive dá para o meu filho ler. E o segundo livro é O Menino Maluquinho. Eu tenho um carinho muito especial por esse livro, além da história, né? Que eu, quando estava na 4ª série, se não me engano, um olheiro foi na minha sala e me selecionou, sem eu saber, né? Para fazer a seleção para o filme que seria gravado em Belo Horizonte. Eu não sei o que aconteceu, eu era muito jovem, na verdade eu nem sabia disso. Minha mãe que me contou, que depois a editora, vida de jornalista e de booktuber, minha mãe que me contou depois que a diretora da escola entrou em contato com ela justamente para falar que eu tinha sido selecionada para fazer uma seleção ali para participar do filme. Bom, eu não fiz o filme, não sei o que aconteceu nesse meio do caminho, mas é uma história que me traz muita recordação. E você? Quais foram os livros que te marcaram de alguma maneira? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler todos.
Deixa aqui nos comentários também se vocês já leram alguns desses livros que eu selecionei aqui, se eles também foram marcantes para vocês e o motivo. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar aqui no box de descrição todos os links para compras, os links da Amazon, se você quiser adquirir algum deles. Lembrando que se você adquirir pelo link aqui do canal, é uma forma que você tem de ajudar aqui a manutenção do canal. Você não paga nada mais por isso, mas uma pequena comissão vem aqui pra gente, tá bom? Deixa o seu like também se você gostou do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.